Olá, amigo da internet, boa tarde, família Pax. Estamos aqui mais uma vez pelas mídias da Pax para poder fazer hoje a entrevista com a querida Marilu Martinelli. Como todos já sabem, desde 2020, que a Carmen tem entrado também às 17 horas através do Instagram para entrevistar alguém, alguma pessoa, algum profissional que tenha a ver com a história da Pax. Então hoje a convidada é a querida Marilu Martinelli, ela que é escritora, conferencista internacional, consultora para a formação de educadores e gestores em valores humanos, também professora convidada da PUC São Paulo, vai estar falando sobre imaginação e realidade. Já está entrando. E eu aproveito para falar que esse final de semana a Pax vai estar aberta, das 10 às 17 horas. Boa tarde. Boa tarde, Boa tarde, eu não estou te vendo. Eu não lhe vejo, nem lhe ouço. Oh, que pena. Você quer tentar entrar e sair de novo? Quer dizer, sair e entrar de novo? Eu vou tentar, mas eu acho que o problema não é meu, não. Vou tentar. Tá bom? Eu estou te vendo. Eu te vendo bem. Aí eu aproveito e peço aos amigos da internet que possam, por favor, colocar nos comentários aí se a imagem aqui está ruim, se o Instagram da Carmen tá ruim, se está tendo imagem ou não, som. Gratidão, Renata. Mas a imagem agora tá certinha, o som. Que às vezes é sinal da internet também, quando o sinal tá ruim. Que bom, imagem, som bom em minha. Gratidão. Que quando o sinal da internet está ruim, às vezes não carrega, né, a imagem. Então, dá esse problema em alguns aplicativos. A imagem está ótima. Gratidão, senhor. Gratidão. Gratidão a todos. Bom, então, enquanto a Marilu está reiniciando o celular, gostaria de avisar que nesse sábado a Pax vai estar aberta. Das 10 às 17, a Antonieta vai estar fazendo uma vivência lá com a harmonização familiar através da constelação familiar. Ainda tem 3 horários vagos, a Laísa me disse agora à tarde. Das 11 a 1, o Romário vai estar fazendo uma vivência de invocação das runas. Das 2 às 16, o Paulo César vai estar fazendo uma palestra e uma meditação de como procurar a cura dos corpos físico, emocional, mental e espiritual. Também vai estar tendo a maca de luz das 2 às 16 horas. O pessoal da arte digital vão estar trabalhando um processo energético de cura. E você pode estar acessando essas atividades com 1 quilo de alimento. Tá? Nesse domingo também a Pax vai estar aberta, a Eliana Lara vai estar fazendo o ritual da prosperidade das 9h30 ao meio-dia, tá? Nas bênçãos do Arcanjo Miguel e da equipe de santos. Esse evento da prosperidade tem uma taxa de R$45 e a inscrição você pode fazer na hora do evento, não precisa ser antecipada. Hoje, então, a Marilu vai estar com a gente falando sobre imaginação e realidade. Melhorou? Não, eu continuo não lhe vendo. Mas disse a Carmen que isso é um problema recorrente aí. Na quarta-feira que passou, também não aparecia ela. Bom, vamos fazer. Pode ser do celular. Ela pode ser do disse celular. que não me preocupasse, porque aparece normal. Então, estamos vendo você e ouvindo perfeitamente. E, por sinal, graças a Deus, mas está maravilhosa. verifique o seu som. Nossa Senhora. É ao vivo, é ao vivo. É ao vivo. É isso aí. Minha mãe santíssima. O que é o meu agora? Não saiu de foco.
Nós estamos vendo você e ouvindo perfeitamente, Marilu. Se você Então, tudo bem, quiser... querida. Então, vamos fazer assim mesmo. Ok, eu te agradeço. Eu e o pessoal que está aqui já, de prontidão. Não entendi. Eu, os telespectadores, os amigos da Pax, né? A família Pax já está toda aqui a postos. Silvio Então, Ronaldo, a Renata, a Aninha, a Ângela, Paola, tem um grupo aqui, o Ricardo. O pessoal está tudo aqui para te ouvir. tá ótimo. Então, eu agradeço muito a eles e a quem vier mais. E agradeço a você também. Olha, hoje nós vamos falar de um tema que me parece muito importante, até para uma reflexão mais ampla do momento em que a gente está vivendo. Momento de grandes inquietações, momento onde as nossas instituições, as verdades lapidares, pétreas, sobre as quais nós erigimos essa sociedade em que vivemos, elas estão sendo questionadas. A não ser que você seja muito negacionista, você não pode deixar de perceber que os parâmetros, os valores sobre os quais nós baseamos a nossa formação familiar, educacional, a sociedade em que vivemos, eles não estão sendo suficientes para solucionar problemas que criamos em conjunto e que estão fazendo com que a vida nos cobre uma conta, e uma conta alta. Isso tudo se baseia, tem raiz num conceito do iluminismo, que foi uma filosofia que criou essa nova civilização e que há 400 anos norteia nossa educação, comportamento, que foi importante, porque na época vivia aliás, uma imposição, um tacão mesmo, de bota da Igreja Católica, que, na época, além de ser uma facção do cristianismo a mais dominante, era um partido político muito forte. E submetia a ciência a esses parâmetros, às suas exigências. E isso foi bom. Mas, por outro lado, é como dizia Nietzsche, um grande filósofo austríaco. Ele dizia, muito bem, mataram Deus. E agora? Não é? Esse novo parâmetro educacional e comportamental pauteou as descobertas científicas, pauteou não só a ética, mas os valores humanos. E sofreram uma inversão muito grande. É um paradoxo, porque, ao mesmo tempo, pleiteava muitos direitos humanos, o que é legítimo, mas se esqueceu de que a vivência prática, objetiva dos valores humanos garantem, a vivência garante, os valores humanos garantem que os direitos humanos sejam cumpridos. Passa-se o tempo, aí a ciência materialista e mecanicista sofreu um
choque com a descoberta da física e da mecânica quânticas. O pensamento quântico eliminou essa divisão entre o espírito e o mundo, entre matéria e espírito. Porque a física quântica, ela tem como base o primado da consciência. E provou, por A mais B, até um dos instrumentos para que essa prova fosse efetivada foi um biólogo chamado Rupert Sheldrake, em inglês, onde ele demonstra por A mais B que a vida é consciente. E a vida, sendo consciente, ela se enraiza em algo que cause, em algo que manifeste ela. Ora, o que diz a física quântica? Que o universo é autoconsciente. E que essa consciência, que tudo permeia, é a base para a manifestação de toda e qualquer forma de existência. Ora, quando você vê que não existe essa dualidade, de fato, essa separatividade entre o espírito e a matéria, entre a consciência magna que tudo organiza e a matéria manifestada, então essa dualidade não é real, é uma imposição. Ora, se você raciocina que as causas dessa infelicidade toda que nós estamos vivendo tem como base essa dualidade, essa separatividade entre o espírito e a matéria, a consciência e o mundo, você vai perceber que aí se enraizam os preconceitos de raça, de cor, de religião, de status econômico, de nível cultural, de gênero. Por quê? Porque está separado. Esse dualismo, essa separação, alimentou em nós essa ideia. Então, você tem um discurso em que você diz: nós somos a família humana, nós somos todos um. E ele fica no discurso. Porque você não conscientiza isso de fato, não sente isso de fato, então, consequentemente, você não vai agir de acordo com isso. Então, vamos lá. Por que eu escolhi imaginação e realidade? Porque a física quântica nos demonstra com muita clareza, e eu posso até indicar que vocês vejam vídeos sobre física quântica, que não é uma linguagem para cientistas, é uma linguagem para nós que somos leigos, não somos cientistas quânticos, mas que nos esclarecem muita coisa. Por exemplo, quem somos nós? Você pode encontrar com muita facilidade. Se você entrar no YouTube ou pesquisar no Google, como quiser, esse documentário, Quem Somos Nós?
um outro, que foi até premiado, chama-se o ativista quântico. Porque quem ainda não tem nenhuma intimidade com esse pensamento que se baseia no primado da consciência e aposta nas infinitas possibilidades que é a física quântica, vai entender como é que no teu cotidiano, nas tuas relações de todo dia com pessoas, com as coisas com as quais você interage, como ela está presente. E como é um princípio muito transformador, porque vai aproximar a ciência de espiritualidade. Nós vivemos um momento em que temos que rever muita coisa. Mas o que acontece conosco, quer individualmente, quer coletivamente? Como é que nosso cérebro reage diante de alguma coisa que é tão diferente daquilo que a gente conhece? Geralmente a gente tem um certo receio. Aí quando você fala, por exemplo, em inovação, imediatamente você se defende, você puxa o freio de mão, porque você acredita que essa inovação vai negar tudo o que você já sabe, vai invalidar comportamentos, ideias, maneiras de ver a vida, de sentir, né? Porque, como o nosso cérebro ele não sabe, ele não tem no seu grande hardware, no seu computador, os dados que venham a validar, a comprovar aquilo que está sendo colocado para você como coisa nova, você recua, desconfia. É por isso que as transformações são tão lentas, quer individual, quer coletivamente. Mas quando você faz com que a pessoa perceba que essa inovação não é negação de nada já existente, mas apenas uma proposta de um olhar mais abrangente, de incentivar uma percepção mais aguda, mais ampla sobre alguma coisa, aí as defesas diminuem. E você fica com curiosidade. O que é isso? O que será? O que é que vem como proposta que vai me instigar, que vai fazer com que eu procure saber mais e que me faça dar um passo à frente, que eu me defenda menos, que eu me predisponha mais a conhecer o novo. Enfim, que eu tenha mais amor e fé na vida do que medo dela. Ora, você constrói, a partir daí, novas realidades. E como a física quântica aproxima a espiritualidade da ciência, e a ciência materialista, separatista, ainda tem muita força, porque, sem dúvida nenhuma, ela nos trouxe uma enorme quantidade de vantagens, não é? Porque você teve um progresso extraordinário na medicina, na biologia, na ciência, de uma maneira geral. Teve um facilitador incrível
com os eletrodomésticos, com as ciências da computação, diminuiu completamente as distâncias entre as pessoas, entre os continentes. Hoje você participa ao vivo, a cores e em tempo real, do que está acontecendo em qualquer parte do mundo e vice-versa. Foram facilitadores, como eu disse, os eletrodomésticos, para que você tivesse mais tempo para pensar. Mas engraçado, o efeito foi muito benéfico por um lado, mas por outro, fez com que as pessoas desaprendessem a pensar. Que a educação formal não dê prioridade para ensinar a criança, quando ela entra no ciclo escolar, a pensar. Isso diminuiu demais a criatividade humana. E nunca o mundo precisou tanto de criatividade, porque nunca precisamos tanto de soluções compatíveis com nossas necessidades básicas e estruturais, como seres humanos que somos. Porque todo esse progresso trouxe para nós o aumento de tempo de vida, trouxe com as vacinas a possibilidade de evitarmos doenças, mas, ao mesmo tempo, nos deixou doentes da mente, doentes da alma. Aí renascem propostas da chamada medicina da alma, que nos reconecte outra vez com níveis sutis de realidade. Ora, por que eu falei de imaginação e realidade? Porque uma das maneiras de você desenvolver criatividade e de você criar novas realidades é a imaginação. Veja a palavra imaginação, ou seja, uma imagem em ação. Como funciona a nossa imaginação? É como um streaming, não é? Onde você projeta imagens e as põe em movimento. E um cientista ítalo-americano chamado Pasquale Leone, ele provou algo revolucionário. Ele provou que o cérebro humano movimenta os mesmos neurônios e faz as mesmas sinapses, ou seja, conexões neuronais, quando você imagina e quando você entra em contato com uma nova realidade ou com a possibilidade de criar uma nova realidade. Olha. Então, isso, quando eu vi pela primeira vez, me remeteu a Jesus Cristo, quando ele diz na Bíblia que quando a gente ora, fazendo um pedido a Deus, ao nome que você quiser dar para essa consciência magna, Jeová, Alá, Brahma, Vishnu, Shiva, como você quiser, né? Ou Tupã, como dizem nossos índios, ou Orumilá, como dizem os nossos irmãos das tradições Yorubá e Banto. Não importa. São referências que a gente tem e denominações culturais sobre essa consciência magna. E quando você for, Jesus dizia, quando você for orar, lançar
o seu pedido a Deus, você visualize aquilo como já fato. Ele já lhe deu aquele milagre. Você já construiu essa nova realidade. Ora, como a imaginação e o seu pedido não estão sujeitos ao espaço-tempo onde você está, não tem a mesma cronologia, não vai acontecer instantaneamente. Mas se você já o vê como fato e já o sente como fato acontecido, você está criando uma nova realidade. Então, vocês dão um comando para o seu cérebro para que ele crie aquela realidade. E o universo começa a tecer uma trama facilitadora da realização daquilo que você pediu. Jesus não diz assim como eu estou dizendo, eu estou apenas tentando traduzir, que pretensão a minha, o que ele disse. Mas ele diz exatamente isso. Visualize o seu pedido, agradeça e sinta como ele já uma realidade. Veja, ele dizia isso há mais de 2.000 anos, né? E a física quântica hoje prova isso. Nós tivemos alguns exemplos mundiais de que isso é fato. Eu não sei se vocês se lembram ou se já ouviram falar, mas ele era ídolo mundial, agora se retirou do esporte. Chamado Michael Jordan. Ele era um fenômeno no basquetebol americano. E o Michael Jordan desafiava a lei da gravidade. Todo mundo ficava pensando que estranho. Quando ele pula, por alguns segundos, parece que ele está flutuando. E quando ele faz o lançamento, ele faz com uma objetividade, uma assertividade impressionante. Aí, um cientista perguntou para ele o que ele fazia. Porque aquilo desafiava todas as leis da física. E ele disse, não, eu sempre, no dia anterior, eu imagino, eu visualizo a quadra onde eu vou jogar, visualizo meus companheiros de time, os companheiros do time adversário, todos os torcedores nas arquibancadas, eu vejo tudo aquilo. Visualizo, me vejo na frente da cesta, com a bola na mão, me vejo saltar, parar por frações de segundo e atirar a bola. Eu faço esse exercício. Aí, a partir dessas palavras do Michael Jordan, hoje, no mundo inteiro, muitos personagens, coachings, de atletas e mesmo de empresas fazem esse tipo de exercício, essa dinâmica de você imaginar. Chama-se visualização criativa. Você imagina aquele fato, se vê, e a alegria de você ter conseguido o que queria. Experimenta fazer. É algo impressionante. Por quê? Porque como não existe um limite claro entre imaginação e percepção de realidade, seu cérebro começa a trabalhar a favor de que aquilo que você imaginou
se concretize. Se você tiver uma entrevista de trabalho, por exemplo, um importante, que você queira muito aquele trabalho que você está postulando, experimenta visualizar no dia anterior você com a roupa que você vai usar, visualize a pessoa com a qual você vai ter a entrevista, mesmo que você não a conheça, mas imagine aquela pessoa, imagine a sala cheia de luz e imagine você e ela tendo um diálogo fluente, uma empatia e você se saindo muito bem. É impressionante como realmente isso vai ocorrer. Não é uma invenção, é um fato. Se você me permitir, Claro, isso tem a ver com os ensinamentos do sétimo raio também, com a lei da manifestação. Você precisa visualizar e sentir que isso está pronto para você concretizar. com certeza. Muito maravilhoso isso que você está falando. Com certeza. Todos os ensinamentos de todas as escolas iniciáticas, de todos os livros sagrados, já diziam isso. Os Vedas já diziam isso há mais de 10 mil anos, porque compilados foram há 5.000, mas já existiam antes de ser compilados. Mas o que é importante é que numa época onde você criou parâmetros que as coisas só são verdadeiras se a ciência carimba e diz que é, onde você criou um cientificismo que, como eu disse no início da nossa fala, criou um dualismo e afastou o espírito do mundo. Quando você tem o nascimento da física quântica, que nasce da física newtoniana. Afinal de contas, não nos esqueçamos que Newton fez parte do grupo de estudos de Helena Blavatsky. Ele, Flammarion, outro, Rudolf Steiner, o criador da antroposofia, todos eles foram discípulos dela. Então, a física newtoniana, que era a ideia de que tudo estava pronto, que o universo era pronto, que o universo não se expandia, ela foi a base para que a física quântica, que é a física das possibilidades e que demonstra que o universo está em constante expansão, como nós estamos em constante expansão. E os Vedas já diziam que Brahman, que significa literalmente em sânscrito, aquele que se expande, é a consciência magna dos multiversos em constante expansão. Então, quando você tem a ciência afirmando que não é fantasia, engraçado, porque em grego a palavra fantasia quer dizer um preâmbulo de realidade. Olha, que coisa interessante. Então, é muito importante que a gente compreenda essa força, esse potencial humano natural da imaginação como criadora de infinitas possibilidades da construção de novas realidades. Quando você compreende que a espiritualidade não é alguma coisa fora de você, não é alguma coisa que você vai buscar. Não.
é natural da sua condição humana. Você pode estar entorpecido ou adormecido, como dizia o senhor Buda. Mas ao despertar, ela é um potencial humano. Ela é uma dimensão natural da sua condição humana. Então, por que separá-la da matéria? Quando você descobre, como descobriram os astrofísicos, que mais de 70% do universo é antimatéria, ou seja, é algo que você ainda não sabe exatamente o que é. Então, nós estamos vivendo, como eu disse no início da nossa conversa, um momento muito inquietante, com muito sofrimento, com muita dor, muitas, mas também muito instigante, porque te obriga a pensar, te obriga a fazer um questionamento interior. Por que disseram para mim que eu sou um ser abjeto? Por que disseram para mim que eu sou sujo? Por que me aprisionaram num cárcere entre a culpa e o medo? Por que me fizeram acreditar num Deus, num ser magno, numa consciência que está sempre me observando para, quando eu falhar, me punir? Por que me fizeram acreditar num Deus como um pai severo, tirânico? Por que eu preciso de uma mãe divina que interceda por mim para ver se amolece o coração dele, porque ele está sempre disposto a me punir. Como eu sou um ser em construção, eu vou errar muito e vou melhorar porque eu erro, porque eu tenho consciência do meu erro e vou procurar não errar mais. E por quê? Como eu estou numa escuridão de ignorância, ao despertar, eu vou vendo luz aqui, luz ali, vou tendo novas compreensões, vou evoluindo, vou deixando crenças limitadoras e limitantes para trás, vou descobrindo os valores que me definem como ser humano, vou descobrindo minhas virtudes e meus defeitos para deixar de praticá-los. E como é que eu faço que meus defeitos se enfraqueçam até que sumam? Praticando cada vez mais minhas virtudes. Então, por que fizeram com que determinadas religiões fizessem da culpa e o medo instrumentos através dos quais Deus atuava em nossas vidas para ter poder, para nos manipular, com certeza. Se você observar hoje, quando nós estamos no limiar de um grande salto quântico, um grande salto de qualidade, você vai encontrar muitos templos lotados de seres medrosos, não de fiéis. Seres que, movidos pelo medo e pela culpa, se deixam encarcerar cada vez mais. Reparem como estamos tendo uma onda negacionista no mundo inteiro e uma inversão de valores assustadora. Vocês devem, com certeza, ter
ou lido, ou visto na televisão, esse projeto que está tramitando na Câmara, no Congresso, sobre a descriminalização do aborto. Ora, quem é que pode ser a favor do aborto? Ninguém é. Todo mundo é a favor da vida. O que está se discutindo não é ser a favor do aborto, é ser a favor da descriminalização. Ou seja, como é possível você discutir, até discutir, pleitear uma lei onde, se uma mulher, uma criança, coisa mais abominável do que um estupro infantil, veja bem, ela ser criminalizada, ela vítima, e ser obrigada, caso aquele estupro venha a gerar uma vida, ela ser obrigada a ter aquela criança fruto dessa violência abominável. E caso ela faça o aborto, depois de X número de meses de gestação, se ela fizer, ela vai para a cadeia. E a pena dela é menor do que a pena do estuprador. Ora, se isso não é uma doença, uma inversão de valores inacreditável, um retrocesso provocado pelo medo, eu não sei o que é que isso possa ser. Quem é que, em sã consciência, pode ser a favor do aborto que causa tanta dor, tanto sofrimento a uma mulher? Eu já vi uma amiga, ela ficou num sofrimento atroz. E ela não fez porque, eu não quero filho, não. Ela fez porque o médico disse que ela ia morrer. Porque era uma gravidez tubária, ou seja, fora do útero. Né? Ela interrompeu o processo porque ela ia morrer. Nem aquela criança iria nascer viva. Nem permaneceria o feto vivo, não se desenvolveria. Ela ficou arrasada, porque é natural que fique. Mas você não pode defender, penalizar uma criança, penalizar uma mulher pela sua própria dor. Não é? Esse negacionismo não existe só aqui no Brasil. Mesmo sob esse aspecto, nessa lei que está em trâmite, ainda bem que o Supremo Tribunal não aceitou, né? Não referendou e ainda está em trâmite. Eu espero em Deus que tenham consciência. Né? Isso é um exemplo claro de negacionismo. Quando você nega, inclusive, uma conquista científica, por exemplo, como nós tivemos, não só no Brasil, mas em muitas partes do mundo, um negacionismo negando que as pessoas não deveriam tomar vacina contra a Covid-19. E muita gente não tomou. Houve até lançado na internet um boato que causava até o homossexualismo. Claro, uma fake news maldosa. Mas se não fosse essa vacina, os danos dessa pandemia teriam sido, sei lá, inimagináveis. Então, quando você tem uma onda
de negacionismo, um retrocesso do pensamento humano. Quando você tem essa pane mental, essa perplexidade diante da vida, onde o medo se sobrepõe ao amor, à alegria de viver, à reverência ao sagrado. Quando você tem uma dominação da sua criatividade, é como se você estivesse diante daquilo que você mais teme, dando um passo atrás, como um impulso para você vencer o obstáculo. Por quê? Porque a vida se impõe. Nada é mais forte que a vida. Eu costumo dizer, é tão verdade isso, que o oposto de vida não é morte. O oposto de morte é nascimento. Assim como o oposto para a vida não existe. Vida não tem opositor. Você vai dizer, e a morte física? A morte física é a finitude de um conglomerado de células, de átomos, elétrons, prótons, nêutrons, porque somos energia, matéria é energia densa, mas somos também energia sutil, e energia não termina, não acaba. A vida é muito forte, ela não tem opositor. Você tem um ciclo de nascimentos e mortes. Mas a vida não termina. Porque ela é energia, e a energia não tem fim. Nós estamos nesse momento. Esse momento em que estamos prestes a dar esse grande salto de qualidade e perplexos, com medo, sem saber o que fazer, com o nosso próprio destino, individualmente. Saber como lidar com o mundo. Grande parte da humanidade está negando esse grande momento. Mas, por outro lado, como nada é mais forte do que a vida, pois a vida é a manifestação da vontade dessa consciência universal, cósmica, você está se preparando. Uma outra parte está se preparando individualmente, coletivamente, para estar compatível, para engrossar as hostes daqueles que têm fé. Muito mais forte, muito mais poderosa do que têm medo. Nós estamos nos preparando, quem fez essa escolha, para engrossar as hostes daqueles que vão se auto-convocar como ativistas físicos, mentais, psíquicos e espirituais do bem, da prevalência do verdadeiro, do belo e do bom sobre a negação da vida. Nós acreditamos, eu faço parte desse grupo, não sei vocês, eu acredito que sim, que acreditam no primado do amor e não no primado do medo. Se a nossa imaginação, como está provado
cientificamente. E como já diziam todas as escrituras sagradas que serviram como base para as diferentes religiões e escolas iniciáticas, como já diziam, você constrói com seus níveis mais sutis de consciência diferentes níveis de realidade. Eu dei alguns exemplos falando do Michael Jordan, falando da importância da gente utilizar esse instrumento tão poderoso que é a nossa imaginação com as visualizações criativas, que é um método extraordinário para você fazer o medo ficar no lugar dele. Ele é importante como um instinto de defesa, mas ele não é o dono da bola. Então, ele precisa saber disso. E você não se deixar contaminar, né, por esse medo difuso que alguns insistem em alimentar, em nutrir, baseados nisso que nos separa, e faz com que tenham tanto medo do diferente e façam os preconceitos mostrarem o nosso lado escuro e fazer com que algumas pessoas façam uma afirmação tola. Eu não acredito em Deus, porque se existisse Deus, não existiria tanto sofrimento, não existiria o bem e o mal. Ora, não existe o bem e o mal separados. O bem está contido no mal e vice-versa. Subjetivamente, porque o que é bom para você pode não ser para mim, o que é bom para mim pode não ser para você. Isso subjetivamente. Mas a primazia do bem se impõe. Porque o bom é discutível, mas o bem não. O bem é absoluto. O bem não depende do que eu penso. O bem é. No bom está contido o mal e vice-versa. Nós precisamos ter, como dizia Jesus, os olhos para ver. A Renata Vietas está te perguntando se tem como treinar a visualização criativa. Como treinar? Você faz o seguinte: se você medita, já é um facilitador. Mas se você não medita, experimenta fazer o seguinte: você fica sentado num lugar que seja cômodo para você, onde ninguém vai te perturbar. Num horário, desliga o celular, né? Deixa uma penumbrazinha. Isso são facilitadores para você se interiorizar. Aí você respire fundo, feche os olhos, vá soltando o ar lentamente e dê um comando para o seu corpo. Relaxe. Aí você respira fundo, sempre atento à sua respiração, ao ar entrando frio e saindo morno por suas narinas. Você vai ver que você vai parando de pensar. É quando você vê que você está relaxada, aí visualize o que você quer. Mas visualize e sinta como aquilo já acontecido, como eu expliquei. Não sei se você acompanhou. Lembra do que eu falei do Michael Jordan? Que ele dizia que ele via o ambiente, as pessoas com quem ele ia interagir e a ação dele e o que ele queria. Então, ele se via lançando a bola e incestando. E você faz a mesma coisa. Você se vê, vamos imaginar que seja numa sala onde você vai
assinar um contrato, por exemplo. Veja você, as pessoas, veja você e as pessoas assinando aquele contrato e vocês muito felizes. Você muito grata por aquilo. Faça isso. Você vai observar. Porque, como eu disse já, a gente duvida muito daquilo que não é cientificamente comprovado. Daí eu ter feito questão de trazer comprovações científicas e fáceis de você comprovar se você pesquisar na internet. Marilu, nós temos 3 minutinhos para as considerações finais. Querida, eu vou finalizar, mas é que eu só queria deixar a nossa amiguinha ciente de que ela faça isso. Relaxe, imagine o que você quer, mas visualize e sinta. E você está criando uma nova realidade. Isso chama-se imaginação criativa. Faça, e se você quiser me dar um retorno, me dê um retorno. Você isso pode aí, dar um Renata. retorno. Viu, querido? Você pode me dar. É a Renata. Renata. Viu, Renata? O nome muito querido de uma pessoa que eu quero muito bem. E já estou querendo bem a você também, que estamos nos conhecendo, ainda que virtualmente. Então, Renata, faça. E se você quiser, você me dê um retorno, pode ser através da Pax. Eu autorizo, inclusive, a Pax a dar para você os meus contatos. E aí, eu gostaria de saber, se você fizer, querida, exatamente como eu disse, esteja certa que você será bem-sucedida. Tenha coragem. Satya Sai Baba dizia, a deusa da vitória, sorri para os corajosos. E é verdade. Porque você precisa ter coragem de investir em você e de assumir. Como dizia Sai Baba, vocês são deuses. Assumam isso e ajam como deuses. Uma das formas é criando novas realidades. E interessante, seu cérebro só vai trabalhar assim, como eu disse, focado no bem. Se você fizer assim, focada no mal, para prejudicar alguém, você não será bem-sucedida. Mas como eu tenho certeza que você está fazendo isso para o bem, você será vitoriosa. Eu quero agradecer a você, agradecer a toda a família Pax. Um beijo para a Carmen, outro beijo para você, querida. E até daqui a 15 dias, quando estaremos de volta, refletindo sobre mais um tema de autoconhecimento. Muito obrigada. Gratidão a você também. E até a próxima. Família Pax.